Galera, eu preciso de um editor de vídeo urgente pra eu recortar os rascunhos. Porque eu acabei de gravar um vídeo inteiraço. E não é inteiraço, tá? Tô mentindo pra vocês. Gravei até metade, mas falei do jeito que eu gostei muito. De repente aconteceu uma inconveniência aqui. Tá, aí deu ruim. Mas tá bom. O que eu queria falar com vocês é... Prazer. Primeiro eu acho que eu vou me apresentar, né? Prazer, meu nome é Brian, bem-vindo a esse vídeo, tá? Se você tiver alguma ideia de editor de vídeo, deixa aqui nos comentários, por favor, tá? Deixa aqui um editor de vídeo que não dê marca da água, que de preferência, por favor, mas se deixar também eu não me importo muito. Não posso me importar, né? É isso aí, né? Já tinha pensado em usar o CapCut, só que fica a marca d'água lá no cantinho, sei lá, tem gente que zoa, mas sei lá, eu não podia ligar pra muita gente que zoa. O importante era só não dar muito corte, o importante era só dar cortes, né? Enfim. Eu queria abordar aqui o tempo, tá? Honrando agora um pouco o Atam, quer dizer, Atami não, o título do vídeo, tá? Porque você deve ter vindo pelo título do vídeo, tá? Então, perdão por ter me enrolado. Eu quero falar do tempo, tá? O que eu tenho com 15 anos, tá? Eu tenho 15 anos, vou fazer 16 este mês. Então, talvez eu poste algum vídeo perto do meu aniversário, se vocês quiserem. Tô receptível a parabéns, tá? Mas tô brincando. Eu, com 15 anos, tenho uma experiência um pouco traumática com o tempo, tá? Tempo. Eu sou muito novo, tá? Eu admito, eu sou muito novo, eu não devia me preocupar com essas coisas. Mas eu comecei a me preocupar, sabe? Quando a gente vai crescendo, principalmente nessa idade, tipo, não querendo dar um estereótipo, mas é verdade, nessa época a gente vai tendo nossas próprias ideias, nossas próprias opiniões, nossos próprios conceitos e nossa própria visão de mundo, porque a gente é um ser independente, a gente tem que crescer como homem, como mulher, né? E dar o seu traço único ao mundo. É isso que eu quero dizer. E tempo. Quando eu fui crescendo e pensando no que eu vivia, eu me deparei com um álbum de rock, tá? Eu sei que você não curte rock, mas eu vou fazer essa sugestão aqui, tá? The Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, tá? Se você conhece, você já deve estar... Nossa, é um álbum muito bom, Brian. Aí sim, eu sei, é um álbum muito bom. Só que... The Dark Side of the Moon, tradução, é O Lado Escuro da Lua, tá? Procurem no YouTube. O álbum tem uns 40 minutos, 43. E se você não pode escutar o álbum, escuta a música Time, a quarta música do álbum. Esse álbum é um dos meus favoritos, cara. Ele é o que meio que me traumatizou na questão do tempo, pelo menos. Em outras questões, um pouquinho. Me deu uma opinião, um senso mais crítico. Nessa questão do tempo, tem uma música que aborda exatamente como ele passa, como a vida é curta e não dá pra fazer tudo. E muitas vezes a gente anota pra fazer planos, deixa pra depois e nunca faz. Tem um momento da música que é citado: uma hora você percebe que 10 minutos do seu tempo passou. 10 minutos não, pô. 10 anos da sua vida se passaram e ninguém te falou quando você deveria ter começado, sabe? E quando você vê, a tua vida correu e você não fez nada, sabe? Isso me traumatizou, porque eu pensei, cara, eu tenho uma vida inteira pra viver. O que eu vou fazer? Sabe? Eu fiquei desesperado, o que eu vou fazer da minha vida agora, tá? Porque eu me lembrei que o tempo existia, porque antes eu nem pensava nisso. Agora eu pensei, imagina eu vou estar lá com 80 anos, será que eu vou viver bem? Eu comecei a ficar meio paranoico e muito triste, sabe? E foi bem nesse processo que eu tava modulando minhas próprias opiniões e eu pensei, cara, acho que eu tenho que ser o mais intenso
qualquer situação, sabe? Eu tenho que aproveitar ao máximo. Eu tenho que passar vergonha. Eu tenho que aprender alguma coisa de tudo. Eu tenho que analisar tudo. Eu tenho que dar valor para as coisas simples, porque olhando o macro, olhando todo, você não vai ficar contente. Você nunca vai ficar contente. E essa música me chocou assim, sabe? A esse nível de moldar o meu comportamento, a minha forma de pensar. Mesmo eu sendo tão novo, que eu sou, posso ser considerado legado novo, cara, ela ainda me chocou. Ela me chocou porque ela apareceu um obstáculo na minha frente. Eu fiquei, nossa, sabe? Eu vi o comentário das pessoas dizendo: eu escutava essa música quando eu era criança, depois que eu cresci, eu agora entendo a profundidade do que ela falava, né? Eu ficava, será que eu ainda não entendi a profundidade do que ela falava? E eu já traumatizado, né? Será que ela não entendia ainda? Tempo é um negócio cabuloso. Não passa. Você vive uma vez e não passa. Você só consegue lembrar, você não consegue reviver da forma que já foi um dia, né? Já dizia a bio no WhatsApp da minha mãe. E uma música lá de um outro cara, ele fala a mesma coisa. Cara, tem um negócio cabuloso, tá? E ultimamente eu tenho... Cara, eu tenho demonstrado muita preocupação com o tempo na minha vida, tá? Eu tenho demonstrado... Eu não tô conseguindo gerenciar muito bem os meus horários, tá? Vou ser sincero com vocês. Não gerencio muito bem meus horários, inclusive... Tem acontecido Minha vida tá um pouco agitada esses dias, tá? Eu sou um estudante, eu não trabalho. Mas tá sendo um pouco agitado o suficiente pra eu não ter noção de quando as horas se passam, sabe? No gerenciamento, tá tipo uma desordem. Tem ordem ali, mas não muita, sabe? E eu acredito que muita gente vive por isso, sabe? De repente eu vivi mais um dia, de repente é mais uma quarta-feira, ou melhor, é mais um domingo passando o Celso Portiolli na TV da minha avó. E eu pensando, caraca, há uma semana atrás foi a última vez que eu vi esse cara. E agora eu tô vendo aqui de novo. Passou uma semana e o que eu fiz? O que eu melhorei? Onde que eu tô? A gente devia estar melhorando a cada dia, fazendo uma oportunidade única, e eu tô aqui, contribuindo para um velho que não vai ter vivido a vida quando eu morrer. Eu ficava eu fico um pouco com esse ressentimento inconsciente, né? A nível inconsciente. Fico uau, sabe? E ultimamente eu tenho um pouco de dificuldade para lidar com o tempo e queria compartilhar isso com vocês. Esse vídeo tá ficando um pouco grande, mas se vocês quiserem eu posso fazer um outro vídeo, tá? Mas eu vou apresentar um pouco a solução do trauma do Pink Floyd que ele me deu, tá? Assim, foi um trauma, eu digo trauma porque foi uma nova perspectiva de vida, tá? Traumas são novas perspectivas de vida que vão moldar as tuas ações ali pra frente, né? Teu pensamento, mas esse não foi tão significativo, tão negativo, mas foi uma forma de dar importância mais ao tempo, né? Cara, o que eu comecei a... o que curou isso, sabe? Eu andava meio doente por causa disso, meio doente no sentido de paranoico. Mas, sabe, não é doente de, tipo, em um nível físico, mas é um doente a um nível de ficar querendo passar vergonha de propósito pra dizer, eu vivi, sabe? Eu vivi esse dia, hoje eu senti algo negativo, hoje eu não fiquei no conforto, sabe? Isso é muito louco. E, cara, me curei, sinceramente. Não queria dar essa resposta porque muita gente vai negar. Quer dizer, eu queria dar essa resposta. Porque é a verdade. Cara, foi das crenças, velho. Tipo, espirituais, tá? Vou falar isso. Cara, eu comecei a, tipo, entender muito melhor, tipo... Eu tenho uma religião, tá? Eu sou luterano. Eu acredito em um Deus. E quando eu comecei a, tipo, olhar pra Deus e pensar em, uau, eu não tô aqui à toa, sabe? Eu não tô aqui à toa, eu tô aqui por um propósito. E eu não preciso de mais nada do que eu já tenho hoje em dia. Só preciso seguir em frente. E esse seguir em frente é literalmente falar: Pai,
me direciona pro caminho certo, a qualquer custo, ao caminho que você quer que eu vá. Que o Senhor me que você me use como instrumento para as obras que você quer que se concluam sobre a terra. E você tem que fazer isso sem medo, porque você tem que acreditar que Ele faz o trabalho. Você não pode duvidar dele. Ele vai fazer o que precisa ser feito, tá? E de repente eu comecei a viver algo assim tão tocável assim sobre essa ideia que eu tenho assim, algo tão espiritual que hoje em dia, cara, eu não consigo pensar como seria minha vida, tipo, cara, é um nível assim que eu vivo uma coisa tão boa hoje em dia que eu não consigo olhar e falar, cara, eu não consigo falar que Deus não existe porque é algo tão bom que eu vivo hoje, sabe? Não só questão do tempo, mas em várias outras áreas, e eu queria compartilhar isso com vocês porque é algo que eu sinto necessidade. O vídeo está muito longo, mas sim, essa é a cura. Essa foi a cura, sabe? A gente não tem controle nenhum no tempo. Quando eu tinha medo do tempo, lá atrás, eu ficava pensando, eu não tenho a capacidade. Eu não tenho a capacidade. Eu fiquei me relutando e me rebatendo assim no pensamento por meses, até que eu entendi que algo maior precisava dar conta. O vídeo ficou muito longo, mas eu fiquei muito feliz em gravar esse vídeo porque foi o primeiro vídeo que eu não falei sobre o canal, eu falei sobre outro tema. Era pra esse vídeo ter 3 a 5 minutos, mas eu comecei a me aprofundar. Mas tá certo, quem sabe eu regravo ele com uma mensagem mais clara no futuro. E também eu fiquei muito feliz de fazer esse vídeo porque eu fazia uma semana que eu não tava gravando vídeo. Que eu gravava, mas eu não postava, sabe? E tô muito feliz de estar falando com vocês aqui, eu tava com saudades, tá? Admito, tava com saudades de vocês. E tava já um anseio que grave pro canal, sabe? Enfim, muito obrigado pela tua atenção. Eu tô começando no YouTube, se você quiser dar uma olhada nos meus outros vídeos, tá? Eu ainda não sei muito bem como falar minhas ideias, mas essa aqui é uma das minhas primeiras tentativas e eu te convido a participar dessa jornada e que vai ser grande, tá? Tamo junto e valeu pela tua atenção e aproveita a vida. Um dia a gente vai morrer, mas isso não é uma ameaça, tá? Isso é algo que dá sentido à vida. Se você não fosse morrer, a vida não teria sentido. Já disse tal filósofo que eu não me lembro lá. Pense e reflita. Valeu.